Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal BíbliaCast. Hoje a gente vai começar nosso primeiro dia já lendo certinho a ordem cronológica de como é a história de Deus, né? Dentro do livro que ele escreveu pra gente. E aqui a gente já vai estar com Seixão Filho ajudando nos nossos comentários, porque lembra, depois que a gente lê a Bíblia, a gente vai ter a parte de dar o nosso parecer, né? A nossa visão, conversar um pouco melhor para melhorar o nosso entendimento, porque né, a Bíblia é um pouco mais difícil. Então a gente vai começar em Gênesis e hoje vai ser a leitura de Gênesis 1 e 2. E Gênesis 1 é o princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou a terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra,
dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. E Gênesis 2. Assim foram concluídas os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E agora deu a origem da humanidade. Esta é a história das origens, dos céus e da terra, do tempo em que todos foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer o sol. Todo tipo fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxe, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste de Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha.
E essa é a palavra de Gênesis 1 e 2, o início de tudo, o início da nossa criação. E agora a gente vai para parte da conversa. E o que dá pra gente entender sobre Gênesis 1 e 2, né? Antes, assim, eu super entendia que quando as pessoas falavam, né, Deus criou a terra, criou o céu, criou os animais, tudo, e no sétimo dia descansou. Só que, assim, ficava meio vago, sabe? E quando você começa a ler as escrituras, como que ele foi se alegrando com cada criação dele, quando ele criou os dois tipos de água, vamos colocar aí, água doce e água salgada, que ele foi, dividiu também da água a terra, depois criou animais dentro do mar, animais para o céu. Então Deus é um Deus de detalhe, né? Então ele foi construindo a terra do jeitinho que ele foi gostando e foi se alegrando a cada dia que ele foi construindo, né? E depois ele viu que ele criou todos aqueles animais, ele teve toda uma criação e aí ele ficou assim, tipo, e agora? Para quem vai ser tudo isso, né? E aí foi aonde ele criou o homem. Então, no início, era só o homem sozinho ali. E olha que Deus maravilhoso que é. Ele pega e dá toda a criação que ele fez pro homem que estava ali, que ele criou por último, e falou assim: dá o nome que você quiser para cada ser vivo que eu coloquei aqui, e eles são todos seus, né? Então ele viu que estava assim perfeito, só que ninguém nasceu para viver sozinho. E aí nisso Deus percebeu que o homem que estava ali na terra, ele iria ficar muito sozinho, por mais que ele tinha tudo, ele era dono de tudo, ele deu nome para tudo, ele precisava de uma companhia. E foi aonde ele criou uma mulher para ele. Só que olha só também, ele não deu o nome de mulher. Ele tirou da costela do homem quando ele dormia, para também não doer o do homem, né? Então ele tirou a costela do homem, preencheu aquele lugar com carne e fez um ser humano, vamos colocar assim, e entregou para o homem. E o homem deu o nome de mulher, que era ali para estar sendo companhia dele, né? E o que eu achei legal também no fechando Gênesis 2 por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Já no início de toda a nossa criação, já diz sobre essa parte de os filhos, né, saírem de pai e mãe. E olha, ele era sozinho, ele não tinha pai e mãe. Exato. Só que Deus já foi e ordenou a ele, né? Deixe pai e mãe e se unam à mulher e se torna uma só carne. E ali eles viviam nus e não tinham vergonha. Então, assim, era um lugar perfeito, literalmente, né? Então, foi isso que eu vi sobre Gênesis 1 e 2, que me trouxe muito mais entendimento, muito mais clareza sobre a nossa geração, vamos dizer assim, né? A nossa chegada na Terra. E você? O que você tem para complementar? Não, pegando o gancho do seu final, eu gostei também dessa parte que, tipo assim, não tinha pai e mãe naquela época, mas já fala, tipo, no versículo 24, esta é a razão pelo qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. E é também outra coisa que eu concordo muito, que é legal que, tipo assim, a gente vê nas escrituras, né? É, o homem, ele não tinha um companheiro, ele procurou entre os animais e os vegetais, mas ele, aqui diz, né? No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. E Ele ele já tinha dado nome para tudo, já, né? E não e encontrou não nada encontrou. para ser companhia. E uma das coisas também que eu acho legal e que eu acho importante relatar é sobre o descanso. Tipo, então, às vezes também a gente fica muito empenhado, querendo fazer muita coisa, e tá nas escrituras, né? Aqui no versículo 2. E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Então, às vezes também a gente Fica lá trabalhando, 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 ansioso, querendo conquistar às vezes tudo. acha que a gente não tem que Não descansar tem, não tem porque direito, não tem né, de descansar. direito. Então você vê que, tipo assim, há necessidade sim do descanso. O descanso faz parte, sabe? É. E uma das coisas também que eu acho bacana, eu li um livro recentemente
e ele fala muito sobre você, é, igual assim, não ter medo da escuridão, né? E você vê que Deus fez a terra na escuridão. Porque ele fala, no primeiro versículo, no princípio Deus criou os céus e a terra era vazia, sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Então, tipo assim, ele começou a declarar as coisas que ele queria Em meio à escuridão, em meio às meio trevas. às trevas, em meio a nada, não tinha forma, era vazia, sem forma. Então, tipo assim, às vezes, às vezes assim, as coisas também não tá da forma como a gente quer, a gente tá vendo às vezes umas coisas sem forma, aquele sonho que a gente quer parece que tá tipo assim, muito do início, tá muito escuro, parece que é uma coisa ainda inimaginável. E tipo assim, Deus fez a terra dessa forma, tipo assim, sem forma, totalmente vazia, e ali ele começou declarando as coisas que ele queria e foi acontecendo. Então, o livro que eu li era mais ou menos isso, você não ter medo da escuridão, né? Não ter medo das trevas. É nela que você declara as coisas que você quer que aconteça. E olha só, uma coisa que é muito legal que você colocou, declara. Deus foi lá e declara. E na Bíblia diz, disse Deus, haja luz. Ele fala de um tom assim, impondo, sabe? Ele se impôs em meio às trevas, ele se impôs em meio à escuridão, onde ele não conseguia ver nada. Ele foi criando e foi declarando, né? Eu acho que é isso que a gente também tem que fazer no nosso dia a dia, né? Começar a dizer. Diz algo, mas declarando Exato. e de forma afirmativa, haja luz, né? E é isso. Eu acho que é isso. É isso? Então é isso. Hoje a gente fechou o nosso primeiro episódio do primeira parte da Bíblia, Gênesis 1 e 2. E amanhã a gente já vai estar com João 1:3, Salmos 8 e Salmos 104. Amanhã eu vou falar por que ele é desse jeito e não vai seguido já de Gênesis, sabe? Por que você não vai ler já Gênesis 3, 4, 5, sabe? Você vai ter que ir para João, depois para Salmos e não ir em seguida. Então, nos vemos amanhã. Beijos, tchau!